Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2023, segunda rodada, Série A. Galera, domingão com Brasileirão, domingão de São Jorge Guerreiro, que nos proteja, que me proteja, que eu tenho São Jorge Guerreiro tatuado aqui no braço. E neste domingaço tivemos um grande jogo no Maracanã, palco aí de liminares e mais liminares, mas o gramado com excesso de jogo, olha como é que fica. É complicado, tem que se avaliar direito esse excesso de jogo, porque senão vai acabar prejudicando todo mundo a quantidade de jogos na sequência no gramado. O Maracanã tem problemas e problemas toda hora por causa do gramado, então tem que se entrar num consenso aí para ninguém perder, tá? Porque o gramado estando uma merda, não adianta nada você ter o Maracanã. Não adianta nada. O Maracanã serve com gramado bom. Agora, se os clubes só estiverem olhando no financeiro, beleza. Mas o financeiro só vem se o clube estiver bem. Se o clube não tiver onde jogar, for um pasto campo, não vai adiantar nada, irmão. Não vai adiantar absolutamente nada. Então tá essas brigas e brigas aí que a gente não sabe onde é que vai levar esse montão de briga que não é dentro do campo. Também dentro do campo não tem que ter briga, mas a gente tá falando da parte jurídica. Vamos ver como é que essa situação vai acabar. E no Maracanã tivemos Vasco da Gama e Palmeiras. Vasco da Gama e Palmeiras. Jogo terminado, placar Vasco da Gama 2, Palmeiras também 2. O Vasco abriu o placar 2-0, igual abriu contra o Galo. Só que lá contra o Galo, o Vasco conseguiu segurar a vitória. Contra o Palmeiras, o Vasco não conseguiu segurar a vitória e terminou empatado 2-2. Palmeiras sem um jogador especial ali, sem o Veiga, que faz falta ali, mas com um time completo, bom jogo, a gente pode até se dizer muito bom jogo. E para mim, um detalhe em relação ao Vasco pode ter definido o empate do Palmeiras. Um detalhe pode ter definido o empate do Palmeiras. Então é sobre esse placar de 2-2 que a gente vai falar. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Vascão, meu amigo torcedor do Verdão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos aqui, cara. Com esse empate de 2-2, o Palmeiras pula para a segunda colocação. O líder isolado é o Fluminense com 6 pontos. Até o presente momento é o único time, até esse horário. Vai ter outros jogos, né? Ainda. Teremos ainda, deixa eu pegar aqui, ó. Teremos Coritiba e Fortaleza, Goiás e Corinthians e Bahia e Botafogo. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Coritiba. O Corinthians pode chegar aos 6 pontos. O Botafogo pode chegar aos 6 pontos. Deixa eu ver mais quem. Só. Botafogo e Corinthians podem chegar aos 6 pontos e ali empatar com o Fluminense na liderança. Mas no topo da tabela, sendo o primeiro, segundo ou terceiro, o Fluminense vai estar. Acredito eu que o Fluminense vai terminar a rodada na primeira colocação pelo saldo de gols, que é 5. Poderemos ter uma goleada num desses jogos, tanto de Corinthians quanto do Botafogo? Poderemos. Aí pode mudar alguma coisa, mas eu acho mais provável que o Fluminense termine na primeira colocação. E na segunda colocação tem o Palmeiras com 4 pontos. E na terceira colocação,
o Vasco da Gama também com 4 pontos. Pode perder aí 2, 3 posições no máximo, Palmeiras e Vasco da Gama, mas vai terminar entre os 6 primeiros, o Palmeiras e o Vasco da Gama. Agora vamos aqui para o jogo. Cara, um jogo com muita velocidade, muito dinâmico, muito disputado. O Vasco com uma proposta diferente. Eu só quero... O meu questionamento é o seguinte, tá? Lógico, aqui não tem ninguém insano. Tá? O time do Palmeiras é melhor do que o do Vasco. Bom, o Vasco está voltando para a Série A. O Vasco está procurando um time para disputar a Série A. E tem um time para disputar a Série A. Mas o time do Palmeiras é melhor. Ponto. Acho que ninguém questiona. Talvez a torcida do Vasco. Daqueles mais que deliram. Mas o torcedor do Vasco, pé no chão, sabe que o time do Palmeiras é melhor. O time do Palmeiras não vem de 2018 até agora ganhando uma porrada de campeonato um atrás do outro na cagada. Então, bom. Então, levando em consideração isso, é óbvio que o Vasco tem que tomar cuidados. Tá? O Palmeiras também, mas o Vasco também. Só que não pode ser cuidados exagerados. Cuidados exagerados. Eu não sou a favor de time que não dá prioridade à bola. O que eu quero dizer com isso? Eu não gosto de times reativos. Tá? Mas entendo times reativos quando ele joga com um time que é superior, que é o caso de Vasco e Palmeiras. Mas você tem que ser reativo, não só defensivo. É diferente. Você ser reativo, aquele time que puxa o adversário para trás, não fica muito com a bola, mas explora os contra-ataques. Outra coisa é você ser só defensivo, você grudar a bunda na trave e não atacar. Aí você não está sendo reativo, você está sendo retranqueiro. É diferente. O primeiro tempo, o Vasco foi um time reativo. O Vasco foi um time reativo, aonde o Palmeiras tinha mais a posse da bola, tinha mais a proposta de jogo, e o Vasco tinha a proposta de jogo de explorar o erro de passe do Palmeiras e explorar a velocidade. O Gabriel Peck vem fazendo grandes jogos, grandes partidas, tanto ofensiva quanto defensiva. O Pedro Raul, pela sua estatura, pela sua mobilidade, que ele tenta abrir espaço ali dentro da área, também vem fazendo bons jogos. O Palmeiras trouxe o Arthur, né, que estava no Bragantino, que ficou ali alguns times querendo o Arthur, ele acabou querendo voltar para o time de origem. O Palmeiras que vem ali se adequando, ele não está jogando muito pela ponta, ele está jogando um pouco mais por dentro. Não tem o Veiga, mas tem o Rafael, o Zé Rafael ali, que está conduzindo bem. Não tem o Dudu, não teve o Dudu, mas tem, não teve o Rony, mas tem o Dudu ali pelo lado, que não faz um gol no tempo, mas o Dudu está mais como garçom ali à frente, centroavante, o Navarro. O time do Palmeiras, com alguns jogadores de fora, né, que fazem uma falta. O Rony faz falta, o Rafael Veiga faz falta. São jogadores importantes que dão uma dinâmica um pouco diferente ao Palmeiras. Mas o primeiro tempo teve dois times querendo jogar, cada um no seu estilo. Os dois times tentando abrir, espaçar o adversário, tentando fazer a defesa adversária ficar mais afastada, uns jogadores do outro. O Vasco da Gama com Alex Teixeira por um lado e o Peck por outro. O Palmeiras com Dudu e Arthur tentando abrir um pouco o espaço, apesar que o Arthur estava jogando um pouco mais por dentro e deixando o Gustavo Garcia ir mais para dar essa amplitude.
Então teve mais posse de bola o Palmeiras e o Vasco mais contra-ataque. E nos contra-ataques, nas bolas rápidas, o Vasco foi feliz, porque o Vasco se defendia, mas queria atacar, queria o gol. E assim aconteceu no gol do Pedro Raul. E no segundo gol, uma bola de novo jogada dentro da área. Pedro Raul cabeceia, sobra para o Peck, ele vai e coloca dentro do gol, fazendo 2-0 o Vasco da Gama. Um placar que já tinha feito contra o Atlético Mineiro, meteu 2-0 com 10 minutos e depois segurou o jogo. E agora faz 2-0, mas não com 10 minutos. Faz 2-0 durante o jogo, aos 20 e aos 40. Ou seja, estava tendo jogo, estava conseguindo implementar o que foi treinado pelo Vasco da Gama. Só que no finalzinho, o Palmeiras consegue lá, com assistência do Dudu, o Navarro acaba fazendo o gol que coloca o Palmeiras no jogo de novo. A gente não pode nunca menosprezar o Palmeiras, já vimos grandes viradas deste Palmeiras, e o Palmeiras termina o primeiro tempo perdendo por 2-1. Vai para o segundo tempo, aí muda. O Vasco passa de um time reativo para um time retranqueiro. O Vasco coloca a bunda agarrada na trave e não sai. Tomou o gol, bem feito. Se o Vasco volta igual estava no primeiro tempo, sendo um time reativo, se defende e sai rápido, é uma coisa. Poderia até ter tomado gol? Poderia. Mas você ficar com a bunda agarrada na trave, você está pedindo para tomar o gol e tem que tomar o gol. Tem que tomar o gol para ver se aprende que ficar atrás só se defendendo não é sempre que vai dar certo. Contra o Galo deu certo, contra o Palmeiras não deu. E tomou o gol. E por pouco o Vasco da Gama não toma virada. O Palmeiras teve 2 ou 3 chances. Uma com o Navarro de cabeça, uma outra que passou entre as pernas do jogador. Agora não me lembro se e foi Richard Rios. O Palmeiras teve pelo menos umas 3 chances de virar a partida. E se virasse, a culpa era única exclusivamente do Vasco da Gama, que grudou a bunda na trave e não quis sair. Quando o Vasco resolveu jogar, equilibrou a porra do jogo. Então por que o Vasco não ficou jogando equilibrado o tempo inteiro? Teve que iniciar o segundo tempo com a bunda agarrada na trave. Pagou por isso. E poderia ter pagado mais caro se o Palmeiras empatasse, se o Palmeiras virasse, porque poderia acontecer que o Palmeiras estava bem melhor. Quando o Vasco resolve ser reativo, cria oportunidades, cria chances, poderia até ter feito o terceiro. Então o jogo foi muito equilibrado durante a maior parte do jogo. Mas no início do segundo tempo, foi Palmeiras atacando e o Vasco se defendendo com a bunda lá atrás. Então, cara, o placar não foi injusto. Agora eu quero dar um adendo. Será que este vai ser o jogo do Vasco o tempo inteiro? Por que eu estou falando isso? O Vasco contra o Atlético Mineiro teve 25% de posse de bola. O Vasco fez 2 gols e depois passou o tempo inteiro se defendendo. O Vasco contra o Palmeiras teve 35% de posse de bola. O Vasco faz 2-0, estava se defendendo, mas sendo reativo. Fica o tempo inteiro atrás, toma o empate depois que sai. Até quando vai funcionar esse esquema do Vasco de não ter a posse de bola? Até quando? Eu, particularmente, eu não gosto desse esquema. Lógico, quando você jogar com um time mais forte, isso acontece, tá? E o Vasco pegou 2 pedreiras. Então, eu tô fazendo esse adendo, beleza? Por quê? Porque o Vasco pegou 2 pedreiras, porra. Pegou o Atlético Mineiro fora de casa e agora pega o atual campeão brasileiro. Então o Vasco contra esses 2 times ter jogado mais atrás, o Vasco ter tido menos posse de bola, eu entendo claramente.
O que eu não vou entender é o Vasco não ter a posse de bola quando jogar com times do mesmo nível ou inferior. Então eu estou curioso para ver como é que o Vasco vai se comportar diante de times iguais ou inferiores. Isso eu estou querendo ver nesse brasileiro. Por enquanto, eu não vou fazer nenhum tipo de crítica, malhar pelo fato do Vasco estar jogando atrás. O Vasco não perdeu, porra. O Vasco tem uma vitória e um empate. Então, diante de Atlético Mineiro e Palmeiras, eu entendo perfeitamente a forma do Vasco da Gama jogar. Sendo sincero, entendo perfeitamente e acho até que não era para o Vasco realmente jogar aberto contra esses dois times. Mas jogar o tempo, o que eu estou questionando é você deixar de ser reativo e se tornar retranqueiro. São coisas diferentes. Quanto ao Atlético Mineiro, a retranca deu certo. Contra o Palmeiras, a retranca já não deu tanto certo. Já tomou empate em casa e quase que perde. Então, cara, são jogos e jogos. Mas o Vasco tem que procurar, mesmo contra esses times que você sabe que tem uma qualidade maior do que a do Vasco, mesmo contra esses times, o Vasco da Gama tem que jogar. O Vasco da Gama tem que ter mais posse de bola. 25 contra o Atlético e 35 contra o Palmeiras. Cara, tem que se conseguir ajeitar um pouquinho mais para o Vasco sofrer menos. Porque quanto menos posse de bola você tem, mais você sofre. A bola é o elemento essencial do futebol. Se você não gosta dela, você dá ela para o adversário, você vai sofrer mais. Você vai correr mais. E você correndo mais, quando chegar na metade do campeonato, o Vasco está morto fisicamente. Então você tem que ter a posse de bola até para descansar durante o jogo também. Então, cara, o empate para o Vasco, diante das oportunidades que o Palmeiras teve, que você pega aí o número de chutes, parelho, mas olha o número de chutes em direção ao gol. O Vasco teve 3 chutes só em direção ao gol. O Palmeiras teve 7. O Palmeiras teve 80% de posse de bola. 65% de posse de bola. O Palmeiras acertou 80% dos passes. O Vasco teve 35% de posse de bola. E o Vasco errou. Mesmo o Vasco tendo menos posse de bola, o Vasco errou muito mais do que o Palmeiras. De 10 passes, o Vasco errava 4. O Palmeiras, de 10 passes, errava 2. Então, o Vasco, além de ficar com a bunda lá atrás, errou muito passe. Isso cansa. Isso aí vai dar certo até quando? Mas eu entendo que os dois jogos foram complicados para o Vasco da Gama. Fora de casa contra o Atlético, em casa contra o Palmeiras, eu entendo. Eu só não vou aceitar o Vasco quando jogar um jogo parelho, tá? Um jogo parelho. O Vasco fez 2 jogos parelhos, tanto com o Atlético Mineiro quanto com o Palmeiras. Mas com esse jeito. Será que vai dar certo até o final? Acho que não. Acho que quando o Vasco jogar com um time que ele sabe que está no mesmo nível, ou está um pouquinho acima, ou está um pouquinho abaixo, o Vasco vai ter mais posse de bola, vai ter mais acerto de passe. Acho eu. Espero também. Então, no Vasco, pelo que foi o jogo, o empate foi legal. E o Palmeiras também estava perdendo de 2-0, consegue empatar. Palmeiras com muitos garotos em campo, garotos com 16, garotos com 17 anos em campo. Faz muita falta o Rony e o Veiga, muita falta. E fez um jogo interessante, fez um jogo de posse de bola, de imposição, técnica, um time treinado há muito tempo, que conhece todos os caminhos. Então não achei que o Palmeiras fez um jogo ruim, mas deu espaço para o Vasco da Gama abrir os 2-0. Em jogadas individuais, que estava tudo muito encaixado, você dá um drible, você quebra a marcação. Então, cara, foi um grande jogo, um grande jogo, os dois times estão de parabéns.
O Palmeiras também, uma vitória e o empate está ali na segunda colocação. E que venham os próximos jogos aí. Tem agora a Copa do Brasil. O Vasco não está na Copa do Brasil, mas o Palmeiras está. E, irmão, é pra frente que se anda. E o Vasco mostrou que tem um time de Série A. E o Palmeiras mostrou que está aí para brigar de novo pelo título do Campeonato Brasileiro. Então essa é a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.